Eu sou Paulo Perim, Eu sou o Lucas Rain. esse é o AutoCast e hoje a gente começou tudo atravessado, né, bicho? Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um programa, estamos aqui começando mais um AutoCast. Estou aqui com ele, Paulo Perim. Ó, tá cada dia melhor, tá cada dia melhor. Já Tá tirei começando a estralar já. Ah, a patinha tá melhorando. E Rapaz. cara, hoje eu não tenho como deixar. Cara, hoje é um dia muito especial, muito feliz. Porque eu tô aqui com um cara que eu conheci há pouco tempo. Eu tô com ciúme, mano. Outro Paulo, velho. Pô. Ó que o amor não pode arder em ciúme, irmão. Não, amém. Cara, hoje a gente tá aqui com ele, Paulo Moura. Cara, E aí, Paulo, como é que você tá? Beleza, bom demais. Feliz de estar aqui com vocês. Eu achei que você estava feliz porque hoje era sexta-feira. Mas não, ele falou que é porque nós estamos juntos. Cara, eu já nem sei mais o que é sexta-feira. eu confesso que eu já tenho me animado mais com as segundas-feiras do que com as sextas. Sim. Mais ou menos isso. Eu fico empolgado pra gente gravar, cara. É. Fico muito animado de chegar a segunda logo. Mas é isso aí, cara. É isso aí, pessoal. Ó, tá passando aqui um QR Code. Se você... Clicar? Tá certo. Na verdade, você pega o seu celular, escaneia o QR Code, brinca entra com a lá mão, no senão site, que cara. eu vou chamar você de doido Tu também. não pode deixar de conhecer a Regior. Tênis sensacionais. Tem as Chelseas também. Bota que, na descrição aí cara, o não, Instagram. Primeiro link da descrição. Oh, Tá ligado? show, Ô, tu não show, tá ligado. Tu ainda tem o cupom de desconto nosso. É só tu... Cara, tá tudo aqui na 10%? descrição. 15%? Ah, isso é segredo. É segredo? Vai lá, Tamo vai lá. junto, Fuça, pessoal. fuça lá. Fuça lá que Se vocês inscreve vão e descobrir. compartilha, cara. Vamos lá. E voltou o Tereré, né? No último episódio não tinha. Eu fiquei com saudade de gravar com o Tereré ontem. Nós ficamos sem tereré. 2 episódios sem Tereré. Ô, barbaridade. Não pode acontecer mais. Vai lá, Paulão. Bora lá. Seu Paulo. Não, ó. Ó, Tô brincando, é brincadeira. Paulo Moura. Paulo, conta pra nós um pouco do senhor. Quem o senhor é, de onde o senhor veio. Como é que Eu tô começou? brincando ainda, viu? Esse senhor é brincadeira, tá? Onde surgiu o Paulo Moura? Minha mãe já me perguntou, filho, mas o Paulo veio de onde, mãe? Pra ser bem honesto, eu não conheço a história dele. Dei uma pesquisada, vi algumas coisas, mas eu queria entender. Quem é o Paulo? Como que o Paulo chegou aqui? então, o Paulo é o filho mais novo de uma família de 6 irmãos. Cara, É filho de um militar e uma funcionária pública de classe média do estado de Pernambuco. E que nasceu... cada filho nascia numa patente do meu pai. Então, o mais velho se ferrou, que nasceu quando ele era soldado. E eu, o mais novo, me dei bem porque nasci ele coronel, então, e comandante da Polícia Militar lá do estado de Pernambuco. Que massa. Então, eu nasci coronel e tenho irmãos que nasceram de outro pai, de um pai soldado, né? Outro cabo, outro major. Então, eu venho dessa história de classe média e tive a felicidade de crescer ao lado. Minha casa, onde eu morava, era vizinha de um italiano chamado Ítalo Bianchi, um publicitário italiano que se apaixonou pelo Nordeste e era a agência pioneira de publicidade lá no Recife. Cara, que bacana. E eu cresci, com 8 anos de idade, eu já ia na agência brincar de agência. E ele já faleceu, um comunista, um socialista, um artista plástico, excelente, criativo, e influenciou muito a minha vida. E éramos vizinhos, e ele quase que me adotou como filho. Então eu ia brincar todo dia na agência, e curtia muito brincar de agência e queria trabalhar na agência. Com 10 anos eu pedi a ele para trabalhar na agência. Ele falou assim, olha, aqui você tem que ler pelo menos umas 15 revistas por semana. E na época existia revista impressa, aquelas revistas eram impressas. Então ele mandava toda semana as revistas para mim e eu começava a ler. E começava a ver as fotos e tal, na esperança que ele ia me empregar um dia. Ele era muito amigo do meu pai, eu fiz 14 anos. Eu falei, agora eu quero trabalhar. Já passei 4 anos. Ele falou, então agora você vai para os Estados Unidos. Teu pai vai te mandar para os Estados Unidos para você estudar.
Você precisa falar outra língua. Então, eu fui para os Estados Unidos estudar. E lá eu comecei meu primeiro emprego. Você fez o high school, foi lá? Foi. Então, Legal. eu fiz lá e meu pai falou assim, olha, nós vamos pagar para você a passagem. E eu achei que ia ser ótimo, né? Porque eu ia me descolar dos meus irmãos, ia ficar nos Estados Unidos, ia ter vida boa. Ele falou, ó, você vai morar lá, vai ter casa, comida, roupa lavada. E só tem o seguinte, você não tem mesada, você não tem nada. Se você precisar comprar uma Coca-Cola, você vai ter que arrumar alguma forma de trabalhar. Eu falei, mas como é que trabalha nos Estados Unidos? Não sei nem falar inglês. Ele falou, te vira. Que massa. Caraca, mano. E eu falei, tá bom. E fui embora. E naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet. Nós estamos falando aí de pelo menos 40 anos, 30 anos atrás. E não tinha nada, né? Você não podia nem falar por telefone, que era muito caro. Então eram cartas. E eu escrevia cartas para o meu pai, quase que um diário. E mandava também para o seu Ítalo, que era... Uhum. E ele disse, olha, vamos escrever texto. Você escreve texto para mim. Em vez de você mandar essas cartas falando cheio de bobagem, manda texto. Texto das suas impressões, como se fosse uma campanha. Caraca. E eu começava a escrever, mandava para seu Ítalo as cartas e para o meu pai falando da vida. Um era da vida, o outro era da carta, de trabalho. Uhum. E ia para a escola e naquela época os alunos mais descolados eram aqueles que não levavam lanche. Eles compravam umas maquininhas que você botava o dinheiro e saía. Eu ficava encantado com aquela máquina. Rodar? Eu ficava encantado com aquela máquina. Eu falei, gente, tem alguém aí dentro para dar a coisa? Como é que funciona? Você bota dinheiro e sai um negócio? E aí eu falei, não, eu não posso, eu tenho que ser descolado também, eu tenho que trabalhar. E aí eu pedi para a pessoa, falei assim, ó, escreve aqui para mim, era verão, como é que é cortar grama em inglês. Aí a pessoa me deu. E eu fiquei ensaiando e comecei a bater nas portas. E eu comecei a perceber que ninguém me aceitava. Na 10ª vez, eu voltei para casa todo desapontado. Quando eu mostrei, falou, não, você está falando errado. Pela sua dicção aqui, você está dizendo que você quer varrer grama. Não é varrer grama, é cortar grama. Por isso que ninguém quer. Ninguém quer que você varra grama, quer que corte. Aí volta lá. E aí eu voltei nas mesmas casas. E eu voltei nas mesmas casas. E as 10 casas me contrataram. E eu ganhei meus primeiros dólares. Me senti riquíssimo. E na primeira semana, eu me senti o cara mais próspero da escola, comprando tudo. E aí comecei a conhecer gente. E tinha uma coisa também, né? Quando você tirava nota boa, as melhores notas, você tinha preferência na aula de direção. Porque a escola... Você dirigia, tinha aula de direção, né? Nossa, que bacana. Lá você aprendia na escola, com 14 anos você aprendia, a carteira era com 15. Então, mas a escolha era quem tirava notas melhores, começava a fazer. E eu falei, cara, como é que eu vou estudar isso aqui? Porque eu queria, na verdade, era dirigir o carro. Né? E aí, Deus foi sempre muito generoso comigo. E eu já no primeiro mês fui o melhor da sala. Não me pergunte como, essa parte aí eu não lembro, mas eu fui o primeiro a ser escolhido para ter aula de direção. Caraca. Então eu disse... Da tua turma na minha turma. E aí o professor já gostou de mim, o pessoal já dizia, mas como é que é esse negócio? Você escreve bem. Mas eu escrevia porque eu tinha que escrever as cartas lá para o meu pai. E essas cartas eram diárias que você escrevia? Eram cartas semanais. Semanais, porque demorava para chegar, demorava 7 dias para chegar a carta. Nossa. Mas aí eu disse, o fluxo, você vai escrevendo muito. Uhum. E eu fui nessa história, comecei a perceber que a educação, que se eu me desse bem na escola, as coisas iam melhorar para mim. E, ao mesmo tempo que eu tinha que trabalhar e buscar aquilo que eu queria, além do básico. O básico sempre tinha, mas o extra, não. Então, não tinha camisa de marca. Na época era Lacoste, lá, a turma que é um jacarezinho. Os alunos mais descolados usavam Lacoste e eu estava com camisa Hering na época. Nada contra Hering, mas era uma marca, não tinha nem marca na camisa, né? Na época a fama estava com a Lacoste, né? E eu dizia, cara, eu me sentia extremamente excluído do grupo.
Porque eu não tinha dinheiro para comprar as camisas. Né? Então, E lá é realmente como você vê nos filmes, o pessoal realmente tem uma certa segregação. Você tem os grupinhos separados dentro da escola, então, Lucas, ou não é tanto assim? eu acho que depende da realidade, né? Eu morei numa cidade muito próspera, com uma rua só. Então, você entrava na rua, você andava uns 10 minutos, você já saía da cidade, para você ver o tamanho, o Nossa. tamanho da Caraca. cidade. E eu consegui me perder nessa cidade, porque eu não conseguia. Todas as ruas eram parecidas, eu não gravava o nome, isso foi no começo, obviamente. Não sabia traduzir aquelas palavras, né? Não sabia. E aí eu perguntava o nome da rua, as pessoas me mandavam para outro lugar, porque eles entendiam outra coisa. E aí eu comecei a perceber que minha dicção era horrível, que meu inglês era péssimo. E além da minha roupa, né? Porque eu não estava naquele padrão ali. Você não estava ambientado Então eu ali. não tinha dinheiro, não tinha idioma, e eu não parecia com os caras lá. Eu achava que eu era o único latino numa cidade mais conservadora, né? E eu falei, não, isso aqui tem que mudar. Eu quero falar igual um nativo. E aí eu comecei a estudar muito pronúncia. E o meu teste é quando eu pegava o telefone, ligava para a escola e eles respondiam. E aí eu falei, cara, agora eu estou começando a ser entendido. E as coisas foram acontecendo. Eu comecei a trabalhar muito. Eu cortava grama de dia, lavava carro à tarde, passeava com cachorro à tarde, fazia faxina à noite. Esse era um summer job. Esse era um summer, winter, spring, Tudo autumn, que tinha. tudo que tinha. No autumn eu tirava neve da frente das casas, que eu comecei a ganhar uma grana mesmo, que eu nunca tinha ganho essa grana no Brasil. Falei, isso aqui dá certo, isso aqui se você trabalhar. E ao mesmo tempo eu estudava muito, porque eu gostava, talvez pela minha vaidade, eles tinham um quadro lá de honra, e a pessoa que aparecia nesse quadro de honra ficava uma semana em ascensão. Todo mundo sabia quem era o cara. E eu falei, eu quero ser o primeiro daquele ali. E a primeira vez que eu fui colocado lá, eu tirei foto, passou uma semana para chegar para o meu pai e para o seu Ítalo. E então esse reconhecimento sempre foi para mim um estímulo. Motivação. E eu percebi que uma das coisas que depois, obviamente, foi que eu identifiquei essa coisa, que era uma característica, que é resiliência. Era uma coisa que já tinha sido desenvolvida, né? Então eu fiquei lá esse tempo todo e na ocasião já tinha conseguido passar com as melhores notas, então as universidades já chamavam nos summers. E Eles você que aplicava ou eles tinham Não, já... eles têm uma feira. Tinha uma feira assim grande na escola. As entidades iam lá e você ia passeando. Se você estava ali conhecendo, mas eles às vezes te abordavam. Eles sabiam da tua história. E eles me abordaram. Olha, você não quer? Você não quer? E eu já estava um tempo fora do Brasil, morrendo de saudade. E eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil. E voltei para o Brasil. O primeiro trabalho já foi professor de inglês. Então, fui professor de inglês e acho que eu era um péssimo professor de inglês. Mas a turma curtia, né? E eu falava assim, cara, será que eles estão aprendendo alguma coisa do que eu estou falando que aqui? todo mundo que já foi professor tem essa sensação de, será que eu estou ensinando? Eu voltava Será que não para aprendeu, casa com aquele sentimento, falava assim, nossa, velho, isso aqui, esses caras estão me dando dinheiro porque acharam, acho que eles têm pena de mim, mas isso aqui não está certo. Mas fiquei assim muito tempo. Sério? Muito tempo. Cheguei a ser coordenador da escola. Depois eu criei, inspirado lá pelo seu Ítalo, né? Criei um clube de teatro. E eu não tenho a menor condição de ser ator, mas gostava de mandar, né? Então eu falei, diretor, um negócio bacana que você comanda, né? Aham. Tinha uma certa facilidade de escrever, então eu comecei a escrever peças em inglês. E aí, para a escola de inglês, era fantástico, porque era algo genuíno que você escrevia e estava lá, você ia dirigir, né? Aham. E eu lembro que a
a primeira peça assim de sucesso chamava Mother Amazon. E tinha lá a Mãe Amazônia, que era uma coisa já assim, ambientalista, e foi muito divertido. Uma outra coisa importante, que ao longo dessa minha infância, adolescência, o seu Ítalo, que era muito próspero, né? Tinha uma agência, lá tinha uma conta muito grande, que era o Banco do Brasil, e naquela época o Bom Preço. Então ele tinha contas assim, grandes. E aí ele pintava, ele era um artista, pintava, né? E ele, no Natal, a gente tinha aquele hábito de comprar presente para dar para os outros. Então os filhos compravam, eu dava para todos os meus irmãos e todos os irmãos davam para nós. E eu ia com eles para comprar os presentes, que eu não tinha grana, né? E aí ele falava assim, Paulinho, faz o seguinte, pensa numa pessoa. Eu falei, a minha avó. Ela falou, então tá. A gente foi numa loja de quadros, de pintura, né? Aí ele comprava uma tela em branco e falava, aqui você vai pintar como é que você vê a sua avó. Aqui você vai comprar essa tela desse tamanho, como você vê o seu pai. E aquilo ali eu comecei a pensar e dizer como é que eu vou pintar a minha avó. O que representa a sua avó? Eu falei, mas eu não sei desenhar. Aí eu falei, o que é sua avó? Quando você pensa na sua avó, o que vem mais forte? Ali, na verdade, eu já estava aprendendo sobre conceito. Ali eu já estava aprendendo sobre empatia. Ali eu estava aprendendo que comunicação não é só estética. Comunicação não é só técnica. É sobre entender, é sobre sentimento, é sobre se imaginar, né? Então, uma das coisas que me marcou, né, com essa coisa de pintar os presentes, pintar o quadro, era que o traço que você faz inicial, você deve seguir ele, né? O segundo traço já é um outro momento. E ele me dizia, olha, você pode até pintar uma outra tela, só que já vai ser um outro quadro, já vai ser uma outra igreja para sua avó. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí eu comecei a pintar, né, os quadros. E eu lembro que na época meus irmãos queriam ganhar uma camisa, um tênis, né, alguma coisa, adolescentes, um relógio, sei lá o quê, e receberam quadros, né? E foi assim, no início um desapontamento, porque eles, que isso? O que eu vou fazer com isso? Não sei o quê. Mas 3 pessoas me marcaram muito. A minha avó, que guardou o quadro, o meu pai, que colocou no quarto, e um irmão meu, que era o mais próximo de mim, tinha 7 anos de diferença, que falou assim, isso aqui na época não se chamava assim, da hora. Ele falou uma gíria lá que eu não lembro qual era, e eu vou botar isso aqui na minha cabeceira da cama. E isso, assim, para mim foi marcante, porque eu disse, eu quero pintar para o resto da vida. Isso deve ser legal. E comecei, terminou o Natal, eu pedi para o seu Ítalo, falei, seu Ítalo, o que você quer de presente? O que você quer de presente? Aí a gente, na época, ele tinha muito dinheiro, né? Aí, assim, uma vez ele deu para mim uma bicicleta, né? Outra vez, junto com meu pai, me deu não sei o quê. Aí, nessa época dos quadros, ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu queria ter aula de pintura com o senhor. Ele falou, não, eu pinto um quadro para você. Eu falei, não, se o senhor me der um quadro, eu vou ter um quadro, mas eu não vou ter o senhor. Se o senhor me der um curso, eu vou ter o senhor, aprender e fazer vários quadros. E aí falou, fechou. Pescar, né, cara? Fechou. Não quero peixe, Não quero aprender peixe, eu a pescar. quero aprender a pescar. E foram, ao longo da minha pós-adolescência, aí já, um momento onde eu aprendi muito sobre estética, né? Sobre estética, a importância da estética, a importância das cores, o que isso representava. Eu nem imaginava na vida o que isso ia dar. Né? Agora, passado todo esse tempo, é fácil. Na época era uma curtição. Isso foi crescendo ao ponto que
eu fui desenvolvendo esse senso sobre o social, essa preocupação sobre o outro. Isso eu herdei muito do meu pai, junto com o seu Ítalo. E era uma coisa muito louca, porque o meu pai era um militar, né? Pós-ditadura, ali naquele... E seu Ítalo é um comunista, fugido da Itália, né? Da guerra. Caraca. E os dois eram vizinhos. Muito. E eles eram vizinhos, compadres, amigos. E aquilo para mim hoje, né? Era uma aula de convivência, de respeito, né? E eu dizia, mas como é que é isso? Meu pai era coronel. As pessoas falavam assim, cumprimentavam, nunca chamaram ele pelo nome, chamavam ele de coronel. E seu Ítalo era um comunista. O filho dele é membro até hoje do Partido Comunista no Brasil, né? E assim, um militante. E ali eu comecei a aprender que a gente pode conviver com as diferenças, né? A gente pode conviver de uma forma bacana com as diferenças, respeitando espaços e curtindo aquilo que tem, sempre tem algo em comum, né? O que une deve ser mais importante do que o que separa. Então eu convivi com esse meio. E eu não vou conseguir deixar de falar, mano. Eu sou filho de um militar também, só que eu não era do exército, terceiro sargento. Terceiro sargento é aquele que puxa a orelha de todo mundo, né? Isso. E imagina dos filhos, né? 8 irmãos. E, cara, o que mais meu pai me bateu, assim, no sentido de sempre falar, sempre executar. Cara, você tem que amar e respeitar, não interessa quem seja. É isso aí. E é uma visão que muitas pessoas não têm dos militares, né? A hierarquia, o respeito que eles têm é surreal. Surreal. Cara, isso pra mim é uma... relembrar, né? Cara, é muito... E o meu pai, então, ele me inspirou muito, né? E até hoje tem alguns conceitos que eu recorro a ele. A questão da resiliência, da disciplina na questão de fazer. Então, eu não largo. Eu peguei, eu só descanso quando entregar. E isso, para mim, eu acho que eu herdei muito dele, né? Então, eu cresci nesse meio. E quando eu estava mais velho, ele já falava inglês. Meu pai, embora um sertanejo, aqui seria curraleiro, lá em Recife não tem essa expressão, mas um sertanejo, ele sempre buscou na educação a forma de transformar. Então ele falava francês e me inspirava com essa coisa. Ele falava, olha, quem fala um idioma não fala nenhum. Então, se você fala inglês, isso é nada, você tem que estudar outro idioma. Aí eu falei, então eu vou para o italiano, porque seu Ítalo era italiano, e vamos aqui, né? E aí, então, o italiano... Daqui a pouco vocês me excluem da mesa. O italiano surgiu disso, o segundo idioma. E eu cresci até que um ponto eu queria trabalhar na agência. Ele falou, seu texto é muito bom, mas eu acho que você pode contribuir mais do que ficar fazendo anúncio de sabão em pó. Eu falei, como assim, senhor? Não, você tem que transformar vidas. Transformar vidas. Eu falei, mas como é que eu vou transformar vidas vendendo sabão em pó? Ele falou, não, aí é que tá. Você vai fazer, você deve estudar para fazer campanhas. Eu falei, campanhas, como é que é isso? Não sei nem o que é isso. Foi quando comecei a despertar sobre o lado político. Né? Eu nunca tive a menor intenção de atuar como político, mas eu percebi que, através das técnicas e do conhecimento, eu poderia influenciar atores políticos, né, a terem êxito e, assim, também transformar a realidade deles. E foi aí onde eu comecei a buscar isso. E seu Ítalo fazia muito poucas campanhas, foco era mercado mesmo. E aí eu fui buscar uma formação acadêmica. Me formei em marketing em Pernambuco, depois fui para a Universidade Federal de Minas Gerais. E aí eu já adulto, era uma época muito... Que ano era isso, mais desculpa, ou menos? Eu queria fazer um break aí que eu... Pode falar. Eu me enganei na cronologia.
antes de ir para o UFMG, o meu pai morreu. Meu pai faleceu, Nossa. que era o mais apegado a mim, né? Aham. Na verdade, ele era uma espécie de avô, porque tinha 50 anos de diferença. Caraca. E era o cara mais jovem que eu tinha no meu convívio, né? Acho que naquela Caraca. época eu tinha 20 e poucos anos, alguma coisa assim. Sempre conviveu com pessoas mais velhas. Sempre, sempre. Porque eu era o mais novo, né? E aí essa coisa de pintura já estava institucionalizada mesmo. Então eu fazia faculdade e pintava em casa. Então ele ficava me esperando, porque eu pintava no meu quarto. E eu ficava pintando e conversando com ele. E na época não tinha celular nem nada. Tem um detalhe. Eu não sei se aqui chama. Vocês sabem o que é ser jubilado? Sim, é quando... Você é convidado a sair. Convidados a se retirar. Eu fui jubilado 4 vezes Nó. das universidades, por falta. Jubilado no Porque- final, eu reprovei algumas vezes por falta. Não, eu preciso contar essas coisas, né? Porque na época não existia celular, pouquíssimos telefones, né? Aham. A gente está falando de que data? Há 20 e Final de poucos 90? anos, acho que 80. 80. Eu sou ruim de cronologia, mas eu tenho 55, 56, né? Então nós estamos falando aí de... 88, por É, aí. por aí, 88, talvez. 87, 88. Eu sou ruim de data. Mas eu lembro que eu pintava e estava fazendo faculdade e eu era muito próximo do meu pai. Meu pai já estava reformado da polícia, né? Aham. Então ele ficava em casa, né? Todo mundo saía para estudar e ficava eu e ele sozinho. Então, quando eu ia sair para a faculdade, que era à noite, ele perguntava: filho, você tem prova hoje? Eu já entendi o código. Uhum. O código é, se não tem prova, Fica aí. vamos sair, né? E aí eu falava, acho que não sei, preciso conferir. Por quê, pai? Tava pensando em comer uma pizza, será que dá? Eu falei, dá. E eu podia ter a prova que tivesse. Você sempre estava ali com Eu ele. eu dizia, cara, ele é 50 anos mais velho que eu. Todos os meus irmãos já viveram mais com ele do que eu. Então, para mim, Vai me fazer chorar aqui, pô. então minha prioridade era ele. E eu, cara, eu simplesmente chutava o pau e eu ia na pizzaria com meu pai. Tinha vez que eu não ia um dia na semana para a faculdade. Só que eu tinha uma facilidade eu achava tudo muito fácil na universidade. Achava que Deus realmente assim estava abençoando mesmo, porque eu ia e tirava nota boa. Minhas notas eram de 8 para cima. Mas não conseguia porque levava falta. Então a turma já zoava, achava que o professor estava me beneficiando de algum jeito. Aí me denunciavam na coordenadoria, dizendo, rapaz, esse cara está tendo acesso às provas. Como é que é? Esse cara não vem para aula. Onde é que esse cara está? Eu falei, cara, estou na pizzaria com meu pai. Disse, não, esse cara... E o coordenador me chamava, né? Com muito jeito, porque era bom para eles terem um cara que tirava notas tão boas, né? Mas era um desastre porque eu não ia para aula. E o coordenador era um padre lá da Universidade Católica, Anchieta, padre Anchieta. E ele dizia, meu filho, olha, nós temos um problema. Você tem falta aqui para 2 gerações, meu filho. Isso não tem condição. Aí eu dizia, mas padre... Falta, hein? Não, faltava muito. Às vezes faltava... Tinha professor que nem me conhecia, cara. Tinha 10% de presença. Nada, você tá doido. 10% ele tava feliz. Tinha conseguido não jubilar ele com 10%. Aí o padre chegou e falou assim, filho, por que você falta tanto? O que está acontecendo e tal? Eu falei, padre, na moral, você quer saber o que é? Ele falou, eu quero. Só tem um pai que é 50 anos mais velho que eu. Meu pai vai morrer algum dia. Eu não sei quando é que ele vai morrer. Os meus irmãos todos já viveram mais com ele que eu. Para mim, o que é mais importante? A faculdade eu vou poder fazer outra. Agora, o meu pai não volta no tempo. E se eu não viver isso aqui com ele, cara, eu não vai ter outra chance. Esse padre Anchieta que se tornou meu amigo. Ele pegou no meu braço, deu um abraço assim, falou assim, eu vou ter que te jubilar, mas eu vou levar isso para o resto da vida. E eu falei, agora que eu tinha o apoio do padre, aí eu simplesmente falei, agora que eu não venho mais para aula mesmo.
E foi assim a primeira faculdade, a segunda. E eu não podia avisar para meu pai, né? Porque eu não podia levar um problema para ele. Então eu era jubilado, no mesmo ano já fazia vestibular, na época era um vestibular que se fazia, e passava. E passava, tipo assim, 5º lugar, 3º lugar. E era uma loucura. Aí tinha que trocar da Universidade Católica, tinha que ir para outra, porque já estava demais esse negócio. Até que um belo dia, o meu pai chegou no quarto, e a gente sempre pintava lá e tal. Eu estava fazendo um quadro, que até hoje eu tenho esse quadro. E falou assim, filho, eu acho que é hoje. Eu falei, hoje o quê, velho? Acho que é hoje que eu vou partir. Aí eu falei, deixa de onda. Isso é história. Não... Todo dia o senhor fala isso. Não, acho que é hoje. Eu só queria que Deus me levasse dormindo. Aí eu falei, então fica acordado aí, bora conversar. E a gente ficou conversando até tarde, até que ele foi para o quarto. E depois, nesse mesmo dia, eu fui acordado com a minha mãe dizendo que o meu pai tinha morrido. E foi um momento assim de uma ruptura importante na minha vida. E a partir daquele momento eu disse, cara, eu não vou conseguir conviver aqui agora. Eu tenho que fazer alguma coisa. E meu pai não deixou nada para nós. Ele sempre dizia, olha, filho, eu não tenho condição de deixar nada para vocês. Porque são muitos filhos, né? Mas eu vou deixar para vocês valores morais, uma educação sólida e uma amizade para a vida, que torna as pessoas imortais. Porque quem a gente ama, elas nunca morrem. E eu, como assim? Nunca morrem, né? Quando ele morreu, morreu. Mas eu carrego com ele esse sentimento até hoje. Então, aquilo para mim foi um momento de virar uma chave, de ir para uma nova coisa. E eu disse, vendi o carrinho que eu tinha, um Escort, nem existe mais esse carro. Nossa. De vez em quando acha por aí, tem. De vez em quando acha por aí. Isso é um carro velho. E vendi tudo que eu tinha e fui embora para a Europa. Fui embora para a Inglaterra e fui estudar. Na época não existia internet, eu apliquei por correio, fui aceito e fui-me embora estudar História da Arte Contemporânea. Por quê? Porque tinha lá o seu Ítalo, tinha a história de ser fundamentado nas coisas, eu sempre quis fazer o meu melhor. O seu Ítalo ainda vivo. Seu Ítalo ainda vivo. E aí falou, vai mesmo. E eu fui aceito lá na Universidade de Londres para estudar a História da Arte. Falei, isso deve ser fácil, não tem matemática. Não tem que fazer conta. Pintar. E está tudo certo. E eu achei que era o curso mais fácil. Nossa. Difícil demais. Mas eu fui aceito, pagando, né? Morava num quiosquezinho, um negocinho bem velho. E assim foi a minha trajetória, o dinheiro acabou. E eu não tinha mais como voltar, me manter na escola. Eu liguei para minha mãe, já era Libra. E minha mãe falou assim, filho, eu tenho condição de financiar uma passagem para você voltar. Que eles vendem em 10 vezes. Mas eu não tenho como te manter aí. E eu parei, falei, cara, como é que eu vou voltar? O que representa voltar? Não é? E aquela resiliência que eu tinha aprendido lá dos Estados Unidos, aquela disciplina do meu pai de não desistir. Como que é isso, eu voltar? Isso não pode. Eu estava, assim, desesperado. E lá na universidade, você tem orientadores, né, que acompanham, e o meu orientador falou assim, o que você tem, Paulo? Eu falei, eu vou voltar, professor. Ele falou, mas você está no meio do curso, cara, você tem as melhores notas. Ele falou, por que você vai voltar? Se eu não tenho dinheiro. E era uma universidade para gente que tinha grana. Eu entrei lá porque tinha vendido, tinha um certo dinheiro, mas depois acabou o dinheiro. E ele falou, você está brincando, acabou o dinheiro? Como assim? Pede para tua família. Eu falei, não, o senhor não está entendendo. A minha família é pobre, não tem como. Você está de sacanagem. Eu falei, não, é verdade. Até que ele percebeu que eu estava falando a verdade. E ele disse, olha, então você não vai voltar, não. Eu tenho aqui estou precisando de um assistente para fazer pesquisa na biblioteca, porque não tinha internet, você tem que pesquisar nos livros e tal. E eu te pago X libras.
E eu vou te pagar adiantado. Era o que eu precisava para pagar o aluguel, mas não tinha como comer. Aí eu falei, tá bom. E como é que eu vou fazer para comer? Ele falou, te vira, cara. Aí eu fui, e nesse dia eu fui fazer o lanche no refeitório. E estava lá no refeitório, eu olhei para a cozinha, aquele monte de prato. Fui lá no chefe, falei, olha, se eu lavar esses pratos aqui, você me dá o almoço de amanhã? Aí o cara começou a rir, porque tinha o uniforme, a camisa da universidade. Aham. Falei, tá de sacanagem, isso deve ser alguma pegadinha, alguma coisa. Não, sério, cara, eu só tenho dinheiro para comer hoje. Você está falando sério? Eu falei, tô. E assim foi. Eu fui aceito na universidade, continuei. Eu fazia pesquisa para o professor para pagar o meu aluguel. Lavava o prato. Lavava prato Pra para comer. E a universidade? E a universidade, eu estudava à tarde e à noite eu ia ser garçom na universidade, nos banquetes que existiam, para pagar transporte e poder comprar as coisas que eu queria. Mas e a própria universidade? Você tinha alguma bolsa? Ou... Não, era zero, era privada. privada. Privada, tinha que Entendi. pagar. Então, com esse dinheiro, eu tinha que pagar a Isso universidade. E todos esses trabalhos, que eram 3, de pesquisa, lavar prato e garçom, na própria universidade. Isso eu consegui custear a universidade, consegui pagar o aluguel, que era uma fortuna, comer e comprar aí algumas bobagens, algumas coisas assim, alguns luxos, que era, por exemplo, aos sábados, comer na Pizza Hut, lasanha bolonhesa, porque era a única oportunidade que eu tinha de comer carne, né? Porque é caríssimo, então lasanha bolonhesa tinha carne. E isso aconteceu há muito tempo. Mano, Você não tá entendendo. A gente tava conversando hoje cedo sobre, cara, não dá pra ficar parado, né, mano? Não tem como, não tem Cara, jeito. que massa, mano. E isso aí eu fiz muitos anos. Depois eu recebi uma proposta para terminar o curso na Universidade de Bolzano, na Itália, que era fronteira com a Áustria. Então eu fui, aí já com a bolsa, porque tinha notas muito boas. Fiz, e aí estava no momento da vida que ou eu voltava para o Brasil, ou ingressava lá, casava lá, ficava por lá. E aí eu disse que era hora de eu voltar e agora cuidar da minha mãe. Era a segunda motivação para fazer a minha volta. E voltei para o Brasil e comecei a trabalhar já na área, assim, estudando sobre marketing político, sobre essas coisas. Foi quando eu fui para a UFMG. Mas a UFMG é toda semana. E como é que eu ia de Recife para a UFMG fazer esse curso? Então lá era como se fosse uma pós. Pós. Já era pós. Entendi. Mas eu tinha que ir, né? Mano, você tá ligado que eu tô viajando, eu tô ligado. dentro. Você não tá entendendo. E eu não sei se esse é o rumo que vocês querem, mas... Não, cara. Você tá doido. Isso eu tô sem roteiro. Mano, isso é um filme, tu tá Você doido. não Tá tá passando entendendo. um filme na cabeça aqui, eu tô assim, mano, que massa, Você cara. não tá entendendo, continua. É que vocês Eu falam. tô quase chorando, pô. Não, Não. vocês estão falando isso aí, eu tô indo... Vá-te embora. Tá bom, vocês me Segue. cortam. Não. De maneira nenhuma, jamais, impossível. Então eu comecei a fazer esse curso, e quando eu cheguei nesse curso, o meu professor, que tinha sido meu amigo de infância, estava lá, era um dos professores, e ele é até citado no livro como homenagem a ele. Ele olhou para mim e disse: "O que você está fazendo aqui, Paulo? Você já é marqueteiro, cara." Eu falei: "Não, professor, eu vim aqui para estudar mesmo." E graças a Deus a gente teve êxito. Nessa época o senhor já tinha atuado em alguma campanha? Já, para vereador. Na época eu era casado, primeiro casamento, e o avô dos meus filhos, né, já era um publicitário assim, consolidado, um cientista político. Tinha feito a campanha para o Fernando Henrique Cardoso e tal. E aí, só que ele não atendia os clientes pequenos. Só grande, só governador, senador e presidente da República. E aqueles caras iam lá na agência dele. Ele jogava pra ti. Não, ele não jogava para ninguém. Os caras chegavam e ele falava: não atendo. E eu era louco para trabalhar em campanha. Eu falava: não, você não tem condição de trabalhar em campanha. Você tem que estudar, vai estudar.
Aí eu falei, quer saber? Esses caras que estão vindo aqui vão embora, eles vão para onde? Eles vão para algum lugar. Aí eu cheguei para ele, falei, ô, sogrão, deixa eu te dizer um negócio. Eu queria ir embora daqui. Você vai para onde, velho? Eu queria abrir minha própria agência. Não, você tem a menor condição, você nunca trabalhou nem numa campanha. Pois é, esses clientes que vêm aqui que o senhor não atende, eu queria ter a oportunidade de atendê-los. Falou, ah, é? Falou, é. Então tá bom, se vire. Aí me mandou um vereador. Que massa. Me mandou um vereador. Eu falei, vereador, como é que é? Campanha de vereador. Era Inácio Neto. O nome dele. Eu tenho mais de 100 clientes. Mas o primeiro, cara, Nunca esquece. Inácio Neto era um jovem, cara. Sim. E tal. E a gente começou a fazer a campanha. E eu lia todos os livros. E eu falei, cara, esse cara tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E como é que eu vou conquistar ele? Aí eu falei assim, ô vereador, vamos dizer, era R$10, vai. Era um valor que eu não lembro exatamente para fazer a campanha. Ele, não, eu quero fazer com o teu sogro, cara, eu tenho dinheiro para pagar ele, não sei o quê. Tá. O cara queria ele, né? Não queria mim. Eu falei, vamos fazer um negócio? O que você quer, na verdade, é ganhar, não é? Eu falei, lógico que eu quero ganhar. Mas com você, com a certeza que eu tenho. Eu vou te dizer como é que você tem a certeza e como é que eu estou envolvido no teu projeto. Ele falou, fala aí. Se a campanha custava R$1.000, eu falei assim, você vai me pagar R$200. E os 800? Quando você ganhar. Você tá doido ou você é muito rico? Eu falei, eu nem sou doido, nem sou rico. Mas eu sei exatamente o que eu vou te entregar. Você não quer ganhar? Tá bom. É isso que nós vamos ter. Ele falou, tá fechado. Agora você tem que estar no contrato. Eu falei, bota aí no contrato. Aí ele era advogado e tal. Cláusula de sucesso. Eu não sabia nem o que era isso. Eu falei, assina aqui, velho. Assina aqui. E eu ganhei meus primeiros 20% meu, né? E eu, assim, me envolvia, cara. Não dormia. Era uma coisa de louco. E fizemos uma campanha linda. Explorando muito a estética e uma forma de... Na época a gente criou uns cards que acompanham a minha vida até hoje. Da primeira até a última tem cards, cartão postal, que eram os cartões postais na época, né? Não tinha, as pessoas viajavam e mandavam cartão postal. E aí eu criei o cartão postal para o santinho dele. Ele era um santinho diferente, com a gramatura diferente, tal. E eu fiz essa campanha, ele ganhou a campanha. Ele ganhou a campanha, eu ganhei os 80%. E eu falei, cara, então esse negócio é bom demais. Mas aí, para minha surpresa, eu recebi um convite, já tinha internet, já tinha tudo, para participar de um evento nos Estados Unidos, que eu nem sabia que existia, que é a Associação Internacional de Consultores Políticos, que tinha como fundadores os ícones do marketing político. São dois, um francês, Michel Bongrand, e um americano, Joe Napolitan. Se você pesquisar sobre marketing político e você não chegar nesses dois nomes... Você pesquisou errado. Você está longe da origem. Entendido. Porque esses dois estudiosos, Michel Bongrand e Joe Napolitan, foram os dois que, a partir da democratização, criaram tecnicamente o termo marketing político. Até então era marketing e não político. Ele colocou a ciência nesses termos, né? E eu fui lá como convidado nessa associação lá em Washington. E estou eu lá, né, para ouvir e tal. Um belo dia, aliás, isso está no livro. Só tem uma foto no livro. Que é? Com o Monsieur Michel Bongrand. Só tem uma foto no livro inteira, né? E eu estou lá nesse hotel participando. Metade do dinheiro foi dessa coisa do vereador, né? Porque tinha ganho uma grana, pagou, deu para pagar a passagem e tal. E eu fui lá, despretensiosamente, estou fazendo lá participando do seminário. Quando eu saio, nos intervalos, porque eu não tinha dinheiro para comprar coisa no hotel, então tinha um posto na frente, eu ia comprar no posto.
Eu me lembro até hoje. Era um M&M's, sem fazer merchan para eles, mas era... Mas patrocina nós. Nunca pedi... Traz o M&M's. M&M's, patrocina Cara, esses hein? meninos aí. Meu sonho é que tenha o M&M's vermelho aqui no Brasil Isso. com passa de amendoim, o recheio. Isso. Por que não traz isso pro Brasil? Traz aí. E aí, cara, quando eu tô atravessando, quando eu tô saindo do hotel, quem estava na porta fumando um charuto, porque dentro do hotel não podia? Monsieur Michel Bongram. Sentado, sozinho, fumando um charuto. E eu Como bom brasileiro. o cumprimentei, dei um sorrisinho discreto e ele me chamou. Ele falou, senta aqui. E aí eu sentei, né? Eu sabia quem ele era, mas não imaginava a dimensão dele. E eu sentei e ele começou a conversar. Aí eu falei assim, eu falei em francês para ele, pardon, monsieur, je ne parle pas français, je parle anglais. Aí ele disse, isso já é um ótimo começo, então nós vamos fazer em inglês mesmo. E aí ele, porque eu não conseguia falar, eu só consegui, até hoje só sei falar isso em francês. E aí a gente começou a conversar em inglês e tal, e ele falou, quantos anos você tem de experiência? Ele disse, não, eu só tenho um. Quantas campanhas você fez? Só fiz uma. Ele disse, não, você está de brincadeira. Eu falei, não, só fiz uma. E você está aqui? Me convidaram. Aí Cara, ele que surreal, falou, velho. como assim? Deixa eu ver a campanha. E naquela época eu já tinha computador, né? Aham. Aí eu, tá no quarto o computador. Você vai pegar o computador. Aí eu fui pegar lá o meu computadorzinho, nervoso. Coração do... Aí, quando eu Quase cheguei, no peito. aí eu mostrei pra ele a tela. Aí ele, E eu me lembro que ele falou assim, magnífico, magnífico. E eu falei, esse velho quer me agradar, né? Eu, tá, mostrando. Aí no final ele falou assim, você já ouviu falar numa coisa chamada Read Award? Eu falei, não sei nem o que é isso. Ele falou, é o Oscar do marketing político. Acontece todos os anos e tal, tarará. Eu falei, tá. Aí ele falou, é super difícil, você pode ter indicação, ou as pessoas te veem e tal. Eu falei, que bacana. Aí ele disse, eu queria te dar 2 presentes. Aí eu falei, Ele falou, o que você vai fazer hoje à noite? Aí eu falei, esse velho tá com segundas intenções, né? Aí eu falei, sai daqui, velho, sai disso, larga disso. Aí ele falou assim, olha, o governo americano vai oferecer um jantar para mim, pro Joe Napolitan, que na época era a Condoleezza Rice, que era representante do Estado americano, né? E vai ser na residência dela, vão oferecer um jantar para nós que somos presidentes da entidade. Eu queria te convidar para ir nesse jantar comigo. Aí eu falei, nossa, mas eu não tenho nem roupa para ir para lá, não sei. Não, do jeito que você está aí. E a outra coisa era o seguinte, eu quero te filiar nessa associação, eu vou te dar a filiação, que você tem que pagar, mas na condição de você submeter esse teu trabalho aí nesse prêmio. The Real Award. The Read Award. Eu falei, vamos nessa, tá tudo certo. Vamos. Mano, que foda. E aí As fui. ideias, As mano. ideias, cara. E aí eu fui no jantar, tinham 10 pessoas, não tinha cadeira, só tinha 10 cadeiras, eu fiquei num banquinho assim do canto. E todos lá, até que em um determinado momento, a Condoleezza olhou para mim, eu não falava uma palavra, tudo mudo, olhou para mim, olhou para ele e falou assim, ele... tentando descrever que dissesse alguma coisa, quem é esse cara, né? Aí falou assim, ele é da onde? Aí o Michel falou assim, esse aqui que vocês estão vendo é o nosso futuro. Grava o nome dele. Uau. E eu fiquei... Aí ela falou, então você trabalha com o Michel? Aí o Michel falou assim, ainda não, mas vocês gravam esse nome, vocês vão ouvir falar nele. Caramba. Eu conheci ele hoje, fumando charuto, e ele me mostrou a primeira campanha. Aí disse, então tem muitas campanhas? Não, foi a única.
E todo mundo parou, porque era o Michel, né? Mas era o Michel, cara, né? o cara falando, pô, os caras ficaram... Era o Michel, né? Mano, a cena, velho. Eu tô vendo a cena, tá ligado? Aí terminou a história já perguntando sobre o Brasil, como é que era. E aí foram super gentis. No outro dia eu já estava com o budget, como é que chama? O crachá de membro, né? E aí aquilo transformou a minha vida. Porque eu submeti, né, o trabalho. E no final eu fui o primeiro brasileiro a ser contemplado com esse prêmio. Cara, indicado. A primeira campanha dele é indicada e ele é o primeiro. E aí as portas... Mano, que bizarro. As portas se abriram de uma forma, assim, absurdas, né? No Brasil, ninguém sabia que troço era esse prêmio. Mas no resto do mundo, as coisas começaram a surgir. E aí, no dia que teve esse prêmio, são acho que 100 estatuetas para os Estados Unidos, mas não sei quantas para o resto do mundo. Eu sei que foi na época do Obama. Do Obama e tal. E eu fui indicado pela segunda vez e tinha ganho pela segunda vez. Que massa. Foi na época do Obama. E na época do Obama teve um fator muito importante, que era o voto latino, decidiu as eleições. E o Obama tinha um marqueteiro geral e tinha o do voto latino, que chamava Cuauhtémoc Figueroa, de origem mexicana. E a entrega dessas estatuetas era lá em Washington, num lugar bacana e tal. E eu, quando fui receber a estatueta, a mesa do cara tinha assim umas 30 estatuetas. Né? Só o cara ganhou umas 30. Tudo que era prêmio, melhor design, melhor motion, melhor não sei o que, E o meu era o melhor case internacional. Somente, não tinha mais nada. E eu com a estatuetinha lá, aí, quando eu voltei, o marqueteiro do Obama veio me cumprimentar, que é o Cuauhtémoc Figueroa. E ele veio e falou assim, olha, eu queria te parabenizar, cara, que coisa fantástica. Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. cara tem umas 30 estatuetas, e eu tenho uma aqui, tô lambendo ela. Eu falei, você tem 30, cara. Você não lembra a quantidade, se era 30, 40? Eu falei, você tem 30? Eu ganhei uma. Ele falou, pois é, né? Nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de proporção, né? Você ganhou 100% do que existia 100%. Eu ganhei 80%. Quem é melhor? Tá aqui meu cartão. Quero ser teu amigo. Você pode tomar um café comigo amanhã? Eu falei, posso. E desse café, ele tinha uma influência muito grande na George Washington, nos Estados Unidos, na universidade, que me rendeu um convite para dar aula lá na George Washington. E eu estou professor na George Washington até hoje, sem ganhar um centavo. Não ganho zero. Mas gerou relacionamento, gera aprendizado. E essa foi uma parte da minha história. Depois, obviamente, foram surgindo... Assim, aí eu ganhei o primeiro prêmio, né? Aí eu falei, bom, que sorte, né? Eu falei para minha mãe e tal, minha mãe feliz. Quando ganhou o segundo prêmio, aí minha mãe falou assim, isso já não é sorte. Isso é competência. Não desista. Siga em frente. Faça o melhor. E eu falei aqui, nossa, não posso desistir mais, né? Não sei o quê. E para encurtar a história, nós fomos indicados 4 vezes consecutivas para esse prêmio. E as 4 vezes nós vencemos. Nossa. E depois da 4ª vez, eu disse, eu acho que eu dou para coisa mesmo. Acho que... Agora... E certamente... Difícil de convencer, bicho. Difícil, depois de... Mas eu aprendi uma coisa assim importante, que esse prêmio, já desde o primeiro, eu contei com uma equipe. E como é importante você conseguir fazer um bom time e motivar esse bom time e honrar esse time, né? Reconhecer isso. Então, essas foram experiências que eu trouxe e trago até hoje. E essa questão da generosidade que eu tive lá na minha infância com o seu Ítalo, da generosidade
que eu tive com o Messier Michel Bongrand, já numa fase adulta, depois a generosidade que eu tive com o Cautemoc Figueroa, já como profissional mais no mercado, e depois de tantos outros profissionais que foram generosos comigo, me ensinaram que esse é um dos valores que a gente tem que caminhar e buscar na nossa vida profissional. Tudo aquilo que você compartilha, cresce. Tudo aquilo que você retém, não vai, desaparece. E a máxima de que o segredo é a arma do negócio, eu discordo de forma veemente. Eu acho que partilhar é o segredo que tem que ser revelado. Então, é isso que eu faço. Isso não lhe diminui em absolutamente nada. Isso não lhe coloca em risco profissionalmente em nada. Aquilo que é seu, aquilo que Deus separou para você, ninguém vai tomar. Você não precisa ficar correndo, buscando o maná. O maná é diário e vai chegar para você. Então, aquilo que é seu, irmão. E você partilhar, você dizer como é que faz, não tem nenhum problema. Foi isso que nasceu e isso que motivou o livro. O livro é uma colaboração. Pra mim já dá pra parar por aqui. Vamos deixar o livro pra um outro episódio, porque, cara, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Cara, processando. Eu não tenho, não dá pra descrever. A parte desse investimento do pai, não tem preço. Não tem preço. Eu não tive a oportunidade de fazer isso, entendeu? Fatalidade da vida ou não. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Então, tipo, eu não tive essa oportunidade, entendeu? E, cara, como que eu queria pegar a maioria da galera que tá aí na rua e não tá fazendo, tendo a oportunidade de não tá fazendo isso. Eu queria pegar assim no pescoço e dar tapa na cara, tá ligado? Cara, e é engraçado porque a Bíblia fala a respeito de você honrar seus pais. Sim. E, mano, a gente sempre fala, a gente não é um podcast cristão, mas não tem como não falar do que a gente é. Isso. E, cara, é plantio. Cara, lá atrás ele plantou... Porque, mano, se tu for parar pra pensar e analisar, sai do tabuleiro e olha e fala assim, mano, é impossível acontecer isso. É muito improvável. É muito improvável. Tipo assim, cara, isso que aconteceu. Se não é Deus, não acontece. Só que, cara, princípio, né, mano? O cara honrou o pai. De maneira extraordinária. De maneira... E você vê que desde sempre ele sendo treinado, porque, pô, ele poderia ter virado pro italiano, perdão, esqueci o nome dele. Ítalo Bianchi. Pro Ítalo. E falado, cara, pra que eu vou escrever Não, mas ele... Beleza. E ele se submeteu ao processo e trabalhou e ralou. E não teve um orgulho de falar, não, pô, tem que lavar prato, eu lavo prato, tem que fazer isso. Cara, e tipo, chega. A oportunidade... Meu pai sempre fala que a oportunidade é como se fosse um globo e uma gotinha de água pingando e o globo tá rodando. Uma hora essa gotinha cai em ti, mas se você não estiver preparado, e tu se preparou a vida inteira e continuou estudando e... Cara... Então, eu nem estava preparado para dar essa história toda, né? Foi saindo naturalmente. Eu acho que eu nunca falei dessa história para ninguém. Deus é maravilhoso demais, cara. E isso foi que nasceu a história do livro, né? O livro é uma forma de compartilhar com as gerações, com a sociedade, uma história de 20 anos, né? Um dos objetivos é que possa inspirar outros profissionais. Eu sei que é um pouco de pretensão, mas a ideia é com os melhores propósitos que possa inspirar uma nova geração, que essa nova geração que busca atuar nesse mercado, que é um mercado tão árido, promissor, cruel, mas eu acredito muito nele. Eu acho que a gente tem que pegar profissionais que tenham caráter, formação e ocupar esse espaço, né? Porque já diziam aí que se você não ocupar, os maus ocuparão. E nós temos que ocupar todos os segmentos, todas as áreas, né? Temos a missão de ocupar mesmo e influenciar gerações, influenciar de alguma forma
Ah, Paulo, mas o cara é político, cara. Não, não. Sempre você vai encontrar um político que você tem a condição de alguma forma, fazer ele com alguma ação, porque ele tem o poder, não é, de influenciar vidas. Então, é muito importante você cumprir essa missão. Então, é algo que eu não me vejo fazendo outra coisa. Você pode estar perguntando assim, Paulo, qual foi a campanha mais difícil que você já fez na sua vida? Ah, eu acho que foi para representante de sala do meu filho. Porque você já imaginou, cara? Ele chegou para mim e falou assim, pai, você é candidato a representante, o Matheus. E eu falei, nossa, se eu perder essa campanha, eu tô ferrado, né? Porque... Cara. E nós fizemos a campanha mais sem recurso, né? O cara não ia me pagar, eu já sabia que não ia me pagar, né? Já sabia que não tinha verba e já sabia que não podia perder. Mas é só para descontrair um pouco aqui o teu podcast, mas foi a campanha mais difícil e nós ganhamos, graças a Deus. E os meus filhos, eles acompanham a minha trajetória inteira, são citados no livro. Eu tenho 3 filhos, né? Esteve aqui trabalhando com a gente, né? Sim. É fantástico, é fantástico. E a gente vive esse momento também, assim, de intensidade, de intencionalidade, né? Aquilo que você falou, você era muito jovem, então você não conseguiu fazer isso com seu pai. Mas certamente você tem alguém próximo de você. Sim. Certamente você tem hoje o filho, ou esposa, ou esposo, ou amigos, né? E eu aprendi, eu tive uma outra experiência, viu? Paulo, né? Paulo. Lembra aquele irmão que eu falei que era mais próximo? Então, a gente tinha o costume de um ligar para o outro para almoçar e tal. Eu estava no meio de uma campanha e era uma loucura, né? E ele ligou, sempre falou, Palim, me chamava de Palim. Palim, vamos marcar aí para almoçar, cara. Eu pago dessa vez. Eu falei, tá bom, vamos marcar e tal. E passou uma semana, eu fui em Recife e, sabe, aquela loucura da Roda Viva, não marquei com ele. E sabe quantas vezes eu almocei com ele depois? Nenhuma. Sério? Logo depois, ele teve uma doença, uma infecção, uma paralisia cardíaca e morreu. E esse almoço nunca mais aconteceu. Então, meu irmão, se você tiver um almoço marcado com alguém, vá. Quando você encontrar com a sua esposa e você sair de casa, é o último beijo. É a despedida. Caraca. Se você não disse para ela que você ama ela hoje, diga. Não perca a chance. Eu digo para os meus filhos 3 vezes por dia. É intencional. Intencional. Eu tenho que dizer isso. Porque não é só fazer chorar hoje, bicho. Não é fazer. Vem e volta. Não é. Ah, não, isso está subentendido. Não está. Verbalize. Verbalize. Não deixe os momentos escaparem achando que vai ter outro melhor. E isso eu aprendi na minha vida. Então, assim, esse almoço que eu nunca tive com o Pedro, tive vários outros. Com certeza. Mas aquele eu levo para o resto da vida, que eu não vou ter esse almoço. Ao passo que com meu pai já não foi assim. Eu vivi todos os almoços. Todas as pizzas. Todas as pizzas, todas as coisas e tal. Não teria um momento você dizer, mas aquele? Não, aquele não. Ah, tudo bem, você perdeu umas 5 faculdades, mas isso é bobagem. Deu certo no final. Poderia ter me formado bem mais cedo, mas deu certo. E eu trato disso com muita naturalidade, porque não me dá nenhum trauma. Mas isso é a honra, né? É o princípio da honra. Sim. Não tem como explicar, né? É a palavra de Deus se cumprindo e sendo comprovada. Não tem como explicar. Sim. E aí, para terminar essa parte, esse livro nasceu com esses relatos, tem um embasamento teórico, obviamente, muito sólido. Eu sou muito exigente comigo mesmo, no fazer o meu melhor, não ser o melhor, mas fazer o meu melhor. E com relatos também de quem coloca a mão na massa. Ou seja, então não é um tratado acadêmico, não é uma tese de doutorado,
Não é um manual de autoajuda para campanhas, mas essa conjunção de embasamento teórico e experiências práticas que trazem atualizadas, que a gente já fala aí de inteligência artificial, fala de outras coisas, mas, sobretudo, no início do livro, página 1, linha 1, que pouquíssimas pessoas notarão, mas somente aquelas que têm que olhar mesmo, é onde eu reconheço que a origem de toda a inspiração vem de Deus. A inspiração desse livro, das minhas estratégias, lógico que Ele deu o dom, Ele me dá a condição, mas, sobretudo, é Ele que inspira. Ele é o maior estrategista de todos os tempos. Todos os tempos. Para você ter uma ideia, todas as ações, todos os conceitos que Ele criou, todos os slogans que Ele criou, até hoje influencia não só um eleitorado, Ele influencia o planeta. E quando Ele diz assim, vou parar, Ele para o planeta inteiro. Então, esse é o cara. Esse é o estrategista. É nele que a gente tem que se inspirar como princípio para comunicação, princípio para ideias, né? Princípio para relações, formar time. Você quer cara melhor do que ele que formou um time, velho? Mano. O cara formador de time, meu irmão. Então, você que é gestor, você que é empreendedor, você quer aprender a formar time? Vai ler a Bíblia, velho. Você vai ver como é que se forma time. Você quer ver como é que é persuasão? Você quer ver como é que é comunicação? Vai ler a Bíblia, velho. Você vai ver como é que é a história. Então, assim, no início do livro, aqui... Olha, está até autografado. Aqui é a origem. Aqui é a origem de tudo, tá? E não poderia... Sem spoiler, galera. Quase, né? Sem spoiler. Mas é mesmo. Isso é um spoiler aí pra vocês. Então, essa é um pouco da minha história. Cara, esse livro está disponível nas livrarias digitais para baixar, para comprar? Tá na Amazon. Já tá na Amazon. Pessoal, é o primeiro link aqui da descrição. Desculpa, Reginaldo, você vai pular pro segundo, mas o primeiro link da descrição é do livro do Paulo. Clica lá, compra esse livro, cara, lê. Eu já tô com o meu aqui, já tá autografado, vou devorar esse livro aqui. Eu quero... Cara... E tem uma coisa fantástica nesse livro aí, viu, Lucas e Paulo, que se você não gostar de nada desse livro, se você não curtir nada nesse livro, pelo menos eu queria que você soubesse que você vai estar ajudando uma instituição muito séria, que é o NAC. O NAC é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. É uma entidade que atua lá no estado de Pernambuco, voltado 100% para crianças carentes do interior, que são diagnosticadas com câncer e que não têm a menor condição de se manter em Recife. Então, essas famílias, quando vão para Recife para fazer um tratamento dos seus filhos, primeiro que geralmente só vai a mãe, na grande maioria, né? Vários casos que as famílias se destroem a partir disso, e as mães ou o pai, às vezes, né, eles vão para Recife sem nenhuma condição, nenhuma estrutura. Nossa. E essa entidade acolhe essas pessoas, essas crianças, e sustenta elas ao longo de todo o tratamento. E eu tenho tido a oportunidade de acompanhar essa entidade há pelo menos uns 10 anos, eu acho. E são profissionais que, de forma voluntária, médicos, assistentes sociais, psicólogos, profissionais liberais, que doam o seu tempo, doam o seu dinheiro para manter essa instituição de pé. E esse livro, quando eu tive a felicidade de concluir, não tinha como eu não dedicar 100% dos direitos autorais desse livro para essa entidade. Então, toda a renda desse livro é destinado para essa entidade, o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. 100%.
Então, na Cara, verdade, Cara, que massa, mano. eu tive Então eu não tô comprando um livro. Não, Você você não tá está ajudando, comprando. Eu tô investindo. Você está investindo, você está investindo abençoando em vidas, crianças que Precisam de ajuda. precisam de ajuda e você, com o seu talento, com o dinheiro que Deus permitiu que você ganhasse, você pode abençoar outras vidas. Eu tenho certeza, convicção no meu coração, convicção, de que não existiria nenhum outro destino para a renda desse livro que não fosse para essa instituição. Então, eu fiz isso com muita tranquilidade no coração. E quando a gente teve a oportunidade de ir lá, nessa entidade, eu conheci a Larissa. E a Larissa, eu tenho uma filha agora, que se chama Maria, que fez 4 anos agora, Coisa fofa pra caramba. e que veio para revolucionar tudo na nossa vida, na nossa família, em termos de afetividade, Não, de eu relacionamento. tenho que cortar ele, porque, cara, teve uma coisa que me marcou demais. Mas não foi pouco. Mesa de reunião, equipe completa, majoritária para governo. E, mano, tava todo mundo reunião, e era uma reunião séria. Provavelmente era algum puxão de orelha, não sei. Reunião séria. E ele começou, pessoal, peraí. Entendeu a filha dele de vídeo. Ele, não, meu amor e tudo mais, conversou. E, mano, a gente com uma porrada de coisa, ele pegou o avião aqui. Ele foi pra Recife pra assistir uma apresentação de balé, se eu não tô enganado, da filha dele. Eu parei, eu falei assim, mano, que louco. Porque, mano, a gente tava no meio. Ele parou, eu falei assim, cara, eu lembro de comentar, mano, que massa. O cara parou tudo, porque, cara, ele mostrou realmente que, tipo, cara, importante pra mim é minha filha. O resto, e ele falou, gente, desculpa, que é quem manda. Quem manda em mim tá me ligando. Foi parar pra atender a filha. E, cara, Eu nem lembrava dessa fala. que massa. Mas aí eu acho que, assim como honrar pai e mãe, é honrar filhos. Família, né? A base de tudo. Base. Então, honre sua família. E aí, cara, eu conheci a Larissa no dia que eu fui lá nessa entidade, lá no NAC. E a Larissa tinha 3 anos, ela é da idade da minha filha. Absolutamente da idade da minha filha. E ela veio, abraçou nas minhas pernas. E ela assim, ela só dizia assim, obrigado, tio. Obrigado, tio. E eu falei, nossa, sabe aquela coisa assim, ui, como eu sou pequeno, né? Como é muito pouco que você dá. E eu fiquei com aquela cena na minha cabeça, eu sentei no chão, ela sentou no meu colo e ela me mostrou a bonequinha dela. E eu fiquei pensando, será que eu vou ver a Larissa de novo? Será que eu vou ver? Né? Então, eu fiquei assim, eu não tive coragem. Eu acho que eu fui covarde até certo ponto. Eu não tive coragem de voltar lá para perguntar se a Larissa ainda estava lá. Eu não sei. Ela já estava bem carequinha, bem magrinha, e talvez eu não a veja mais. Mas eu levo no coração aquele abraço e aquele obrigado. Então, acho que isso paga qualquer coisa. Não, isso não tem preço. Então, esse livro, para mim... Sem dúvida, não tem esse preço. livro, para mim, é assim, não é uma autodivulgação, nem autopromoção. É simplesmente cumprir um chamado mesmo de poder, através do meu trabalho, influenciar atores políticos a transformarem realidades, assim como nós fizemos aqui no estado de Tocantins, né, através da vitória do governador Wanderlei Barbosa, que, de certa forma, também, a partir de algumas escolhas, transformou realidades, está transformando realidades. Esse é o meu chamado, esse é o meu papel. E esse livro vem para isso também. Vem compartilhar, inspirar jovens, né? Inspirar novos talentos e partilhar com eles um conhecimento que eu construí ao longo da vida. Mas falei demais, né? Tá bom. Mano, a gente Cara. teria aqui... A gente já ficou o quê? 2h45, acho que é o nosso recorde. Nossa, tá Não, doido. mas daria pra ficar aqui. Daria pra ficar aqui, tá doido. Tá curto. Daria pra ficar mais. Tá tranquilo. Com certeza, daria ficar horas Cara. a fio. E, gente,
Bem, antes de eu... Não, já vou deixar assim. Tá, pode, assim, pode, ó. pode ir, vai que é tua. Corre lá. Não vou falar mais nada. E, cara, Não, vamos lá. você vai... Assim que foi me citado o senhor, você, para que a gente ia bater esse papo hoje. Cara, veio 1 milhão de perguntas. Gosto muito de política. E, sei lá, sabe, uma série de coisas assim. Mas no decorrer da conversa aqui, eu queria só te fazer uma pergunta. Como que era para você estar lá cortando grama nos Estados Unidos? Como você fazia? Qual que era a tua dedicação nisso? Era total, cara, porque se eu não cortasse a grama bem feita, eu não teria a próxima, né? Então, é intensidade, né? Eu acho que é buscar... Eu não sabia cortar grama, não tinha escola para ensinar a cortar grama, né? Naquela época eu ficava olhando para aquilo, eu queria tirar uma foto com o cortador de grama, né? Que era um negócio... Na minha época era mecânico no Brasil. E quando eu cheguei lá, tinha um motorzinho, né? Aqui era ferro com ferro, você ficava empurrando para trás e para frente. E lá nos Estados Unidos, não. Era um motor movido a gasolina e tal. Eu achava aquilo fantástico. E eu acho que foi essa coisa mesmo de... A excelência De excelência, cara. E eu fazia uma coisa que aí eu aprendi, né? Assim, intuitivamente também. Eu cortava e limpava. Eu varria. Porque lá você tem um hábito, você só corta e deixa o resto que cortou, você deixa ali. E aquilo vai ficar. É um outro trabalho. Aham. E eu não sei se por ignorância, eu não sabia, né? Eu achei que eu tinha que fazer tudo. Eu cortava e limpava. Deixava nos sacos, já limpinho. E aí isso foi... As pessoas foram curtindo, né? Aí eu quero esse cara, porque esse cara aqui, né, Ele faz agrega serviço valor. completo. Agrega valor. Porque a hora que o senhor estava falando sobre o Michael, né? Eu imaginei em que ponto da vida dele ele estava quando o senhor estava cortando grama, mas isso não deixou de crescer em você a excelência de fazer o teu papel. Sim. Pô, tu chegou lá, conseguiu sentar com um cara com um trabalho só. Sim. E chegar onde chegou. Sim. Mas que eu tô conseguindo entender e ver a excelência não interessa o que eu vou fazer. Se eu for limpar o chão, Sim. Aí você entende que fala fazer em com Provérbios, excelência, cara. Vês um homem perito no que fazes, entre os reis ele será colocado. Amém. Essa é, tipo... Isso é um testemunho, cara, não é um... Cara, que massa. É isso aí. E ó, via de regra é tu que pergunta, hoje vou ser eu. Paulão, deixa pra gente Hoje tá tudo atravessado, né? uma frase. Eu queria assim, a frase da tua vida. Se tu tem uma frase... Um recado. Aquela é a sua câmera. Cara, não tenho como... acho que não tem uma frase, não. Essa é a pergunta mais difícil que eu tenho. Mas eu acho que é... Uau. Eu acho que é... Buscai a Deus enquanto se pode achar. Numa relação verdadeira. Faça o seu. Faça o seu. Quando Deus fala assim, ser forte e corajoso, eu entendo que a força e a coragem tem que vir de mim. Senão ele dizia, eu te dou força e coragem. Mas quando ele diz assim, ser forte e corajoso, seja firme, e tudo o mais eu resolvo, eu entendo que o que cabe a mim é ser forte, corajoso, não me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Isso tem a ver com resiliência, com foco. E crer, ter certeza que Deus fará a parte dele. Então, eu sempre... Ser forte e corajoso, para mim, é a frase... mas não é ser só forte e corajoso. É ser forte e corajoso. E entenda que Deus fará o restante. Então, assim, a dependência de Deus, é muito bom depender de Deus. É muito bom. Então, a minha dependência é 100%. 100%. E ai de mim, se não honrar Ele em todas as minhas vitórias. E ai de mim,
se não honrar Ele nas minhas derrotas. Aliás, as minhas derrotas, elas até me ensinam mais que as vitórias. E é essa busca, né? Então, acho que numa frase é isso. Ser forte, corajoso. A galera que está ouvindo, não desista, independente do tamanho do problema. Busque em Deus a solução e ela vai chegar no tempo certo, da forma certa. Ela vai chegar. Uau. Amém. Caramba. Beleza? Pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou. Comenta aqui, cara. Cara, manda pra todo mundo. E Cara. faz um favor pra mim, comenta aqui embaixo, abacaxi azedo, só pra eu saber que você chegou no final do vídeo. Só pra eu saber, ó, chegou no final do vídeo, comenta aqui embaixo que eu quero saber, hein? E é isso aí. Tamo junto, não tem o que falar, não. Não, começou a atravessar a dois, mano. O final tá no começo. Bem, ele é o Paulo Perim, eu sou o Lucas Rain, estamos aqui com o Paulo Moura. Esse é o Otocast, tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau.